De repente você pode ser um missionário profissional. E você não precisa deixar a sua essência para que as coisas fluam na sua vida. Pastor Antônio, eu estou certo ou eu estou equivocado? Seja bem-vindo ao Cápsula Cast Empreendedores. Muito obrigado, Marçal, Caleb, ouvintes do Cápsula Cast. Uma alegria estar aqui com você, com todos vocês também que nos ouvem. Com certeza, você tem toda a razão. Muitas pessoas têm uma visão extremamente idealizada do que é ser cristão, do que é ser um missionário. Tem aquela visão tanto quanto restrita de que para fazer a vontade de Deus você precisa ir para o outro lado do mundo, de repente vender tudo que tem, dar aos pobres, mas nós sabemos que as coisas não funcionam necessariamente assim. É possível você ser uma pessoa extremamente humilde e ter a sua independência financeira. Acho que o ponto é exatamente esse. Quando a gente pensa em história da igreja, nós estamos falando de um personagem principal, que foi o homem mais relevante da história da humanidade. Então a ideia é de justamente estreitar um pouco essa distância entre uma história de algo que aconteceu há 2000 anos atrás e hoje, novembro de 2025. A história ela tem aplicações e implicações extremamente relevantes, como o Caleb disse, para o nosso dia a dia. A gente costuma dizer que quem não tem memória não tem história e quem não tem história não existe. Então a história da igreja, ou esse curso de história da igreja, vem justamente preencher aí essa lacuna no que diz respeito ao conhecimento. Às vezes, se nós olharmos para a história, a gente pode encontrar exatamente a resposta para a pergunta que nós estamos nos fazendo hoje. Contextualizando um pouco da história para os dias atuais, consegue me dar um exemplo de como a gente pode pegar um fato histórico do homem mais relevante da história para os dias atuais, para que a pessoa diga assim, isso tem a ver com a minha empresa, isso tem a ver com a minha família, isso tem a ver com o meu jeito de viver? Perfeito. Excelente colocação, Marçal. Nós temos vários episódios da Bíblia onde Jesus atuou, não somente em Atos dos Apóstolos, que é quando a história da igreja começa, porque a igreja ela nasce depois de Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo desce, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Mas Jesus Cristo ele foi um homem extremamente contextual. Então, no que diz respeito a alguns conflitos que Jesus enfrentou, quando nós pensamos na história da Bíblia, inclusive antes de Atos dos Apóstolos, ele teve uma atuação extremamente sábia. Quando nós vemos ele questionado sobre se deveria, ou que ele deveria apedrejar uma mulher, ou consentir no apedrejamento de uma mulher, ele responde, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Alguns podem acusar Jesus de ter sido omisso, mas ele foi extremamente sábio em colocar aquelas palavras, porque se ele legaliza aquele assassinato, ele estaria contra o Império Romano, que só o Império Romano poderia autorizar uma execução, e se ele diz que aquela mulher não deveria ter sido apedrejada, ele estaria contrariando a lei de Moisés. Uhum. Então a resposta dele é uma resposta extremamente sábia no que diz respeito a essa posição. Quando nós pensamos na história da igreja, nós vemos a igreja lá do passado enfrentando alguns dilemas que nós enfrentamos hoje, como por exemplo divergência de opiniões. A igreja teve que fazer um concílio para resolver se os homens convertidos ao cristianismo, eles deveriam ser ou não circuncidados, por exemplo. Então, às vezes, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente tem uma imagem idealizada de que aquela igreja era uma igreja perfeita, onde só tinham homens extremamente santos. Não, era uma igreja absolutamente normal, como as nossas igrejas de hoje em dia. Obviamente que há 2000 anos atrás. Mas é uma igreja que enfrentava também pressões internas, problemas de divisões, partidarismo, visões diferentes dentro da mesma igreja. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, a gente pode, ouvintes, Marçal, Caleb, entender como a história da igreja nos mostra que aquela igreja se posicionou para resolver alguns conflitos. Eu queria saber o quanto que a maratona e o alpinismo, eles fizeram de você um empreendedor e também alguém que seja conectado com a vida pastoral. Perfeito, excelente pergunta, Marçal. Tem uma palavra que ela se aplica tanto ao mundo corporativo, ao ministério pastoral, ela se aplica também, obviamente, à maratona e à questão do alpinismo, que é resistência.
a gente poderia também usar uma outra palavra que é semelhante, que é resiliência. Correr 42 quilômetros não é para qualquer um. Subir uma montanha como o Pico das Agulhas Negras, que tem a quarta ou quinta montanha mais alta do Brasil, também não é brincadeira. Mas esses desafios, eles me amparam para perseverar no ministério pastoral. Porque sem resistência, sem resiliência, ninguém consegue ser um pastor eficaz, que realmente seja relevante na vida das ovelhas que trabalha. E sem resistência, perseverança e resiliência, a gente não chega a lugar algum. Então, eu acredito que esse seja, Marçal, ouvintes, Caleb, o fio condutor de toda essa história. Mas eu diria que a maratona e o alpinismo nos dão uma preparação mental que é extremamente significativa para que a gente enfrente o ministério pastoral, para que a gente enfrente os desafios de ser um empreendedor, um empresário. Às vezes a gente ignora alguns fatos, mas quem prega e fica 1 hora de pé fazendo um discurso, sabe quão sacrificante é aquilo, tanto fisicamente, Marçal, quanto espiritualmente. Existem muitos processos que acontecem. E obviamente que nós precisamos de físico para suportar tudo isso. Não apenas o aspecto físico. Mas se o nosso corpo padecer, a gente vai comprometer o resto do processo. Eu não consigo pregar direito, ou dar uma aula, ministrar algum curso, se eu não estiver bem fisicamente. Servir ao reino de Deus e gerar lucro. Isso pode soar como uma tensão real para quem nos acompanha nesse momento. Existe um momento específico em que você sentiu essa pressão de forma mais aguda? Veja bem, muitas pessoas têm uma visão do ministério pastoral extremamente idealizada, naquele sentido de que, infelizmente, algumas pessoas acabam pressionando alguns pastores. Em Maringá isso é um pouco, digamos assim, menos comum, mas como se o pastor não pudesse ter o seu próprio dinheiro, ter o seu próprio negócio. E essa é uma visão extremamente restritiva, negativamente falando. A pressão é que nós às vezes somos ensinados de que nós devemos depender de Deus, 100%. E o ponto de tensão dessa história toda, Marçal, Caleb e ouvintes, é que quando eu abro um negócio, eu estou dependendo de Deus. Ter o meu próprio negócio, ser um empreendedor, nunca me faz, jamais vai me fazer menos dependente de Deus. Pelo contrário, de repente vai fazer a pessoa até orar mais, buscar mais ao Senhor em favor de sabedoria, de tentar entender o seu negócio. Então, as duas coisas não são excludentes. O que nós vemos na Bíblia, a Bíblia condenando, é o amor ao dinheiro sobre todas as outras coisas, sobre Jesus. Isso a Bíblia condena. Mas a Bíblia não condena ninguém porque abre um negócio e de forma honesta trabalha e ganha o seu dinheiro. De forma alguma. Então isso para mim é algo muito bem resolvido hoje. Mas obviamente que em algum momento da minha vida eu já me encontrei nessa tensão sim. Como você fez essa pergunta, Marçal. Então nós precisamos entender essa realidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser um empreendedor não me faz menos dependente do Senhor. Pelo contrário, é a graça de Cristo que sustenta os nossos negócios. O nome do Senhor é glorificado quando eu abro o meu negócio e sou bem sucedido nele trabalhando de forma honesta. Tem a história do Martinho Lutero, conversando com o sapateiro, todo mundo já conhece essa história, vou contar, talvez alguém aqui não saiba. Um sapateiro chegou para o Martinho Lutero e disse: como é que eu faço para glorificar, para louvar mais e melhor o nome do Senhor? Talvez a resposta que esse sapateiro esperasse fosse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, passe a viver de maneira errante, pregando o evangelho por aí. Não, a resposta do Martinho Lutero foi: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, a ideia da resposta do Lutero era uma visão ordinária do sustento daquele sapateiro. E não uma coisa do tipo, vende tudo que você tem, vai para o outro lado do mundo e comece a pregar, seja um cara pobre. Não, o ponto não é esse. O ponto é que nós devemos depender do Senhor. Se a gente abre, não menosprezando, uma portinha de um comércio simples ali na esquina,
ou se a gente abre um grande negócio no centro da cidade. Nós podemos depender ou não de Deus fazendo qualquer uma das duas coisas. E, para finalizar minha fala, Marçal, veja bem, é possível eu ser um pastor, me dedicar 100% ao ministério pastoral, mas não depender de Deus, ou resolver todos os meus problemas, como diz o salmista, na força do meu próprio braço. Essa parte que você conta com a tua esposa, com a Aline, vocês dividiram responsabilidade? Como é que foi isso? Qual foi a maior discussão que vocês tiveram sobre negócio e como é que vocês saíram dessa discussão? Ou não tem discussão nenhuma? Geralmente a gente consegue se alinhar muito bem, eu e a minha esposa, a gente tem um convívio muito bacana. Obviamente que a minha esposa, ela também foi gestora. Antes de ser psicóloga, ela foi gerente comercial, trabalhou para algumas empresas muito importantes aí na região, na área de confecção. E ela tem uma visão administrativa muito interessante, ela é muito boa com contas, ela tem uma ideia de gestão, ela trabalhava com muita gente, cuidava de representantes, enfim. Então a minha esposa tem muito mais experiência com gestão do que eu, muito mais. Embora eu tenha sido gerente também na área de informática antes do seminário, mas a minha esposa tem, acho que talvez aí uns 15 anos de experiência como gestora, cuidando de representante comercial, que não é uma tarefa fácil. Mas a gente divide algumas tarefas, sim. Acho que isso é importante. Casamento é isso. É uma parceria, é uma mutualidade, é uma divisão de tarefas. E a minha esposa é muito mais aplicada do que eu nessa arte, geralmente. Eu sou um cara mais dado à filosofia, gosto de estudar, gosto de escrever. A minha esposa já é uma pessoa mais, digamos assim, mais dada a essa questão da gestão. Então, mas a gente se dá bem, a gente tem tarefas muito bem divididas. E quando eu não falho, as coisas vão legal, sim, Marçal. Quando você vai bem, né? Quando eu vou bem, as coisas vão bem. Mas, só para ratificar, viu, gente? Eu não sou um gestor imprudente, é brincadeira isso. Só não é tão bom quanto a sua esposa nesse ponto. É isso que eu queria dizer, Marçal. A minha fala foi nesse sentido. A minha esposa é extremamente competente nessa arte e eu tenho aprendido muito com ela e quem sabe um dia eu consigo chegar muito próximo aí do nível dela nessa área de gestão e de administração e assim por diante. Tem com isso de chamar de pastor de chamar pelo seu nome quando você está na igreja, tranquilo para você? Para mim, sem problema algum. Eu inclusive preguei um sermão esses dias na comunidade cristã de Maringá, do pastor Ricardo França. E a introdução foi aquele texto de Lucas, capítulo 20, João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Ali eu dei, acho que 4 argumentos pelos quais o meu nome é mais importante do que o meu título de pastor. Uhum. Os argumentos eram, primeiro, é o meu nome que está escrito no livro da vida e não o meu título de pastor. Boa. Deus, ele me chama pelo nome, ele não me chama pelo título. Quando eu recebi um chamado, eu fui chamado pelo nome, porque eu não tinha título ainda. No céu eu não serei mais pastor. Não tem pastores, no céu só tem um pastor. E o último, que eu acho muito relevante, é que as pessoas que mais me amam, me chamam pelo nome. Para minha mãe eu sou Antônio, para a Aline também sou Antônio. Minha esposa, não tenho filhos, mas se eu tivesse. Então, para mim, a essência da coisa é essa. Às vezes algumas pessoas me perguntam, como é que eu devo te chamar? Antônio. Alguns me chamam de pastor, outros de professor, outros de Antônio. A minha família me chama de Du, que é um apelido familiar ali. Então, é basicamente isso. Lido muito bem, tranquilamente. Muito bom. Quanto a história da igreja é importante na sociedade de hoje? Por que é importante nós sabermos da história da igreja? Excelente. Caleb, a história da igreja nos traz muitas respostas para muitos questionamentos. Às vezes nós pensamos que alguns problemas que nós enfrentamos nunca foram respondidos por ninguém. E essa ignorância intelectual, ela é facilmente resolvida quando a gente abre um livro e olha para a história. E olha para o que homens extremamente inteligentes, como Martinho Lutero, João Calvino, outros homens mais, o próprio Jesus, que é o maior exemplo de todos esses. Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente consegue extrair algumas lições que são
essenciais e que formam a base para a nossa vida. Por exemplo, a gente falou há pouco sobre Jesus. Jesus, ele se recusou muitas vezes em dar uma resposta pronta para as pessoas. Ou como você disse, Jesus se recusou a dar uma receita de bolo para a pessoa. O interesse maior de Jesus era de ensinar as pessoas a pensarem. Por isso que ele se recusou a dar algumas respostas. Inclusive, alguns estudiosos traçam um paralelo entre o método maiêutico de Sócrates e Jesus Cristo. Ou seja, o Sócrates, ele fazia algumas perguntas para os seus ouvintes, para que os seus ouvintes chegassem às conclusões que eles estavam questionando o Sócrates. Jesus fez muito isso, ele fez isso em diversas passagens, se recusou a dar uma resposta pronta para ensinar aqueles ouvintes dele a pescarem. Então, Caleb, a história da igreja nos traz esse legado, nos traz nos dá um pouco dessa competência, nos ensina a pensar, nos ensina a analisar o passado, não como eventos que aconteceram e que não têm relevância, mas a gente olhar para o passado e entender que aquilo que aqueles homens disseram tem sim implicações e aplicações práticas e relevantes na igreja, no mundo corporativo, no dia a dia, na família. Perguntas que estão sendo feitas atualmente já foram respondidas lá atrás. Então a gente precisa olhar lá para o passado, claro, fazer as nossas adaptações, entender melhor o contexto, mas extrair... Não é atualizar a Bíblia não, né? Não é atualizar a Bíblia. Tá bom. A história da igreja e os impactos que ela tem, como o Caleb falou, no nosso mundo atual, tem a ver com recrutamento e seleção, tem a ver com geração de resultados, tem a ver com demissão, com contratação. Certamente. Tem impactos, tem implicações no mundo corporativo, sem dúvidas. A história daí, o mundo sempre foi o mundo. Algumas coisas se transformaram ao longo da história. Claro que há 2000 anos atrás a gente não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha internet. Aí tudo é tão passado, nem tudo é tão presente, nem tudo é tão projeto futuro. Perfeito. E ele faleceu no dia 1º de março de 94. Ou seja, em termos históricos, são apenas 31 anos. Em termos históricos, 3 décadas são irrelevantes para a concepção. No entanto, Marçal, quando a gente olha para as falas do Ayrton Senna, para tudo aquilo que ele... Inclusive tem vários cortes na internet. A percepção de mundo do Ayrton Senna era extremamente relevante. Ele tem muitas sacadas que quando a gente olha, principalmente para o mundo corporativo, para o mundo dos esportes de rendimento, para a maratona própria. Quantas vezes eu fui correndo e me lembrando de algumas coisas que o Ayrton Senna dizia na televisão. Então, a Bíblia ou a história, elas também têm essas respostas sim, para aquilo que nós questionamos e elas têm esse legado no sentido de aplicação para o mundo corporativo, para a família, para a criação de filhos e assim por diante. Uma das figuras relevantes aí da história da igreja, uma das mais relevantes, foi o apóstolo Paulo. Você acredita que houve dele ali uma estratégia e até um direcionamento divino na plantação das igrejas, nos locais onde ele foi plantar a igreja, as 2 viagens missionárias que ele fez? Você acredita que houve uma estratégia por trás disso que foi relevante para o crescimento da igreja em si, para o avanço da igreja? Legal. Caleb, vamos retomar o contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um soldado romano, um centurião, um guerreiro. Ele era um homem que tinha um conhecimento do mundo hebraico, do mundo grego, do mundo romano. Dominava esses 3 mundos, essas línguas, essas culturas. Como soldado romano, ele com certeza foi educado dentro de uma educação ou de uma disciplina militar física rígida. O Império Romano dominava as melhores estratégias de guerra daquele tempo. Não à toa a gente viveu aí durante um período, depois tem um período de apogeu do Império Romano e tem um período de declínio do Império Romano, enfim. Mas como um cidadão dessa cultura romana, Paulo era extremamente disciplinado. E quando a gente olha, Caleb, os roteiros
que Paulo seguiu nessas viagens missionárias, quando a gente olha as localizações da igreja que ele fundou, os pastores que ele deixou nesses lugares, como por exemplo Timóteo, Tito, que ficou na ilha de Creta, um lugar muito difícil, a gente percebe que existe sim uma atuação do Espírito Santo de Deus guiando o apóstolo Paulo, mas é inegável que não era só isso. Paulo era um homem inteligente, era um homem de estratégia, ele conhecia geograficamente o mundo pelo qual ele transitou, ele conhecia culturalmente o mundo pelo qual ele transitou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente nunca vê um Deus desorganizado. Inspiração não é tomada de mente, inspiração é Deus usando Paulo, por exemplo, com o seu conhecimento geográfico, cultural, linguístico, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que igrejas fossem então fundadas. Então, uma palavra que marcou o ministério de Paulo, Caleb, eu diria que foi a palavra organização. Ele foi extremamente organizado e disciplinado quando percorreu o mundo daquela época, ou parte do mundo daquela época, nas suas 3 viagens missionárias. Principalmente a segunda, que foi a mais longa, a mais extensa de todas elas. Eu acho que qualquer função que a gente exerça, às vezes tem lugares que a gente não é aceito, precisa sair daquele lugar, entender que naquela mesa a gente não vai sentar mais por um período, vai voltar depois, e tem lugares que nós seremos introduzidos, né? Perfeito. Você vai trazer aspectos como esse nos seus estudos também? Claro. Existem certos lugares, Marçal, que nós gostaríamos de estar, mas Deus não nos vai colocar lá. E existem lugares em que nós jamais imaginaríamos ou gostaríamos de estar, e Deus vai nos colocar lá. É exatamente isso que Jesus falou para Pedro. Em João capítulo 21, Pedro, quando você era moço, você se cingia a si mesmo e você ia para onde você queria, mas agora que você é velho, outro te cingirá e te levará para onde não quer. Então esses aspectos são extremamente importantes. Eu diria também que o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado pastoral. Claro, ele era pastor, mas ele também entendia de gestão de pessoas. Meu Deus, e como? E como? Ele botou 2 jovens pastores em 2 igrejas diferentes, Timóteo e Tito. Timóteo estava em Éfeso, que era a capital da deusa Diana, de adoração. E Tito estava em Creta, na Grécia, que era um lugar extremamente idólatra também. E o que Paulo fez? Ele cuidou desses 2 jovens pastores, inclusive dando dicas de saúde para Timóteo, animando, motivando Timóteo e Tito a perseverarem na fé. Então o apóstolo Paulo foi esse homem extremamente relevante na história do cristianismo. Diga-se de passagem, foi o primeiro missionário a pregar no lado ocidental do mundo, quando ele cruza ali, passa para a Macedônia, depois de toda aquela experiência espiritual, aquela visão. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai tentar trabalhar, mostrando esses desdobramentos e aspectos. Você acredita que nós hoje, como empreendedores, como empresários, eu posso contar com um direcionamento estratégico e sabedoria de Deus para os meus negócios, daquilo que eu vou fazer, assim como o apóstolo Paulo contou, claro que num nível espiritual, plantando igrejas e tudo, mas num nível assim de trabalho mesmo, eu posso contar com a direção de Deus nos meus negócios, com a sabedoria, com essa organização. Isso traz frutos para mim também. Entender isso vai me ajudar no meu negócio? Sem dúvidas. Quando a gente olha para a Bíblia, Caleb, a gente tem um Deus extremamente organizado, como eu disse. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê um homem extremamente prudente, como você acabou de colocar, na hora de nomear um pastor para uma igreja. Não era uma coisa que ele fazia assim, de qualquer maneira. Ele buscava uma orientação, ele buscava, uma palavra que a Bíblia usa, ele buscava experimentar ou testar as pessoas que ele ia deixar naqueles lugares. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente percebe ali um aspecto que é extremamente importante no mundo dos negócios, que é a gente ter a certeza de que aquela pessoa que a gente vai colocar naquele determinado posto, naquele determinado cargo, naquele determinado lugar, ele realmente tem condições, ele tem um mínimo de preparo para estar ali. Então, com certeza,
Vale ainda o olhar para a história de Paulo, para o pastoreio dele com Tito e Timóteo, no que diz respeito às nossas decisões atualmente nos negócios. Onde a gente manda alguém embora e fala assim, vou dar justa causa para essa pessoa. E às vezes a pessoa errou mesmo contigo e merece uma justa causa. Só que você tira a dignidade da pessoa naquele momento. Porque a hora que ela se apresentar com uma justa causa na carteira, acabou. Ninguém contrata mais, né? A pessoa vai sofrer. E Paulo conseguiu fazer isso. Priscila e Áquila, ele foi mentor desse casal, né? O apóstolo Paulo, ele geriu crises extremamente significativas, como por exemplo na igreja de Corinto, muitas coisas complicadas estavam acontecendo naquele lugar. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele não se omitiu, ele não fugiu, ele não fingiu que nada estava acontecendo. Ele foi resolver o problema. Ele tocou na ferida. Ele não fechou os seus olhos em nome do seu conforto, que talvez estava distante. Isso aqui não é problema meu mais. Não, ele foi indagado sobre o problema e deixou toda a orientação dele, que, como eu disse, é uma orientação que envolve aspectos espirituais, perfeito. Mas o aspecto espiritual, Marçal, ele não anula o fato de que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, como nos ensina Tiago. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, é o que Tiago nos orienta. Então Paulo, ele se utiliza de toda a sua sabedoria, mas também da sua espiritualidade, sem com que uma coisa anulasse a outra. E isso é ser espiritual, isso é ser prudente, isso é saber gerir uma crise. A história da igreja também é a história dos romanos, também é a história dos gregos, também é a história dos filósofos e é a história de toda a humanidade através de Cristo Jesus, que é o centro de tudo. Né? Com certeza. Caleb, quando nós pensamos na história da igreja, nós muitas vezes tratamos a igreja como se fosse, como dizem em filosofia, um ente, um algo à parte. A história da igreja é a nossa história. Nós fomos pregados e crucificados com Cristo lá naquela história. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós não estamos nos referindo a um povo ou a pessoas que nós não fazemos parte. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós precisamos sim nos ver naquela história da igreja e saber que aquela história é a minha história e é também a sua história.